pequena passagem da Bíblia aqui em Provérbios 3, que diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Aqui no 7 também diz assim: Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu vou ler o 11 e o 12 também, que diz assim: Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, não te nojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. Um provérbio muito forte, que tem palavras sábias, que dentro desse provérbio eu aprendi muitas coisas. Eu estava em casa e pedi para Deus falar comigo através de uma palavra, e Deus desceu esse provérbio no meu coração, que onde diz palavras muito claras, que vai direto ao nosso coração, nos repreendendo, mas ao mesmo tempo nos mostrando amor, porque é através da repreensão que a gente adquire conhecimento e sabedoria, e a gente acata o amor de Jesus Cristo. Eu tenho essas palavras como muito forte ao meu coração, porque eu creio que foi através dessas palavras que Deus me fez um novo homem, Deus mudou a minha história. Glória a Deus. E através dessa palavra eu creio que Deus vai continuar trabalhando ainda nas nossas vidas. Filho meu, né? Filho meu. Oh, glória a Deus. Então daqui a pouquinho nosso irmão Antônio está testificando do teu chamado, aonde ele estava e aonde ele está agora. O que Jesus fez. Ele vai mostrar para todos vocês que estão nos assistindo aqui na TV LP a grandeza de Deus, o chamado de Deus. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, Ele vai buscar o homem ou a mulher, seja quem for, aonde você estiver. Olha, acredita, você que tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, acredita que daqui a pouco o irmão Antônio vai contar o testemunho. A grandeza do Senhor Jesus fez sobre a vida dele. Vamos agora a um intervalo e já já nós voltamos. Quem tem uma nova vida, dá um glória a Deus aí. Diga comigo assim: o meu passado ficou para trás. Os meus pecados ficaram para trás. Eu nasci de novo. E eu sou mais do que vencedor. E eu quero convidar para cantar comigo essas outras duas mulheres, que são mulheres da minha vida. Ana Paula e Mariana Valadão, minhas irmãs. Eu nasci de novo.
os meus olhos precisam ver a realidade de quem eu sou. Criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Até o preço aqui vai ser. Assim como sou. contigo, eu fui crucificado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado. E agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembrados de louvor, Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. uma nova criação, eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação, eu sou. Pega suas mãos, escute, preste atenção. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem é nova criação aqui? Se alguém está em Cristo, eu creio. Nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas já passaram, tudo ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás. Cante isso comigo, declare, declare. Oh, tudo ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás. Cante, igreja. Tudo ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás. Faraó e seus exércitos, ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás. As opressões do diabo, o quê? Ficou pra trás, ficou pra trás, ficou. As enfermidades do Senhor, nós somos curados. Ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás. Cante! Ficou pra trás. Pega a mão, Espírito Santo, e vamos louvar nesse reggae. Celebre, celebre. No mais profundo mar ele lança o nosso pecado.
contemplar as estrelas. Assim como Abraão, ele olhou, ele teve fé em seu coração. E você é nova criatura, tenha fé em seu coração. Tudo que Deus plantou na sua vida, você vai crer e você vai viver. Palavras de vida, Ele traz vida ao seu coração. Receba, você vai viver os melhores dias da sua vida. O melhor está por vir. Você é nova criatura. Sonhos, sonhos de Deus. Viva os sonhos de Deus. Aleluia. Somos nova criatura. Você pode bater na mão. Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Graças a Deus, né? Estamos aqui de volta para falar da grandeza de Deus e também anunciar para todos os irmãos e ouvintes, ou mesmo aquele que queira participar da campanha que vai ser realizada na segunda-feira, que tem como título Jesus tirando você da fila da espera, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 6, que diz assim: E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Que queres ficar são? Louvado seja Deus. E o enfermo respondeu e disse: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, estava numa fila esse enfermo, esse paralítico, na frente do tanque de Betesda, ele estava numa fila. Então o tema dessa campanha é Jesus tirando você da fila da espera. Talvez você está numa fila, esperando alguma coisa de Deus. Louvado seja Deus. Mas acredita, faz essa campanha. Ali na igreja Atalaia de Jesus Cristo, na rua Prefeito Jácomo, na verdade é a avenida Prefeito Jácomo Nicolau Pacola, 285. Ali começa a segunda-feira a partir das 7h30 da noite. Sejam bem-vindos nessa campanha Jesus tirando você da fila da espera, como tirou esse paralítico enfermo ali do tanque de Betesda. Amém? Né, irmão Antônio? Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Está sendo uma bênção as campanhas de segunda, de quarta, de sábado, com o grupo de jovens, com a irmã Daisy, que é a presidente da mocidade, com um culto maravilhoso de sábado. Louvado seja Deus. Eu tenho visto Deus operar grandes milagres na vida do jovem no sábado, para a glória do seu nome. E no domingo, louvado seja Deus, o culto da família, dedicado a Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ver agora, ouvir o testemunho do nosso irmão Antônio essa noite. Que maravilha, que grandeza de Deus sobre a vida desse homem que está conosco aqui. Amém, irmão Antônio? Amém, amém. Mais uma vez, o agradecimento a gente tem que ter a toda hora, e principalmente a Deus, que a gente tem que agradecer. E o pastor me fez esse convite, e para mim estar trazendo meu testemunho e falando um pouco do que Deus fez na minha vida. Vou contar um pouco o que Deus fez. Deus fez muitas coisas em minha vida, mas acho que o pouco que eu falar aqui, eu acho que é o necessário para todos saberem que Deus é fiel, que Deus tem cuidado de mim. Você já veio do berço evangélico? Criado no evangelho? Não, do berço não. Eu, aos meus 7, 8 anos, eu comecei na igreja com minha mãe. E naquela época minha mãe já não era muito legal, porque ela sempre teve algo assim de ruim na vida dela, que acompanhava ela. E ali, espírito maligno, esse espírito maligno que acompanhava a vida dela. E ali eu comecei a ver o que Deus
era capaz de fazer através da vida da minha mãe. Porque desde essa idade, dos 7, 8 anos, que ela sempre buscava uma libertação, e Deus libertou ela. E é por isso que eu falo que o ser humano tem que viver dentro de oração, Glória a Deus. porque a oração é a que liberta, é a que transforma a vida do ser humano. E através da minha mãe foi que Deus fez a obra na minha vida. Então a sua mãe começou a buscar primeiro para a Isso. libertação da vida dela. Da né? vida dela. Da Louvado vida seja dela. Deus. E dentro desse tempo eu fui crescendo, eu cresci dentro da igreja com essa idade, 7, 8 anos, mas aos meus 13, 14 anos ali, eu comecei a me envolver com coisas que não é lícita. Bem jovem, né? Bem jovem. Conheci ali o cigarro e comecei a beber, e comecei a me envolver, acompanhando amigos e às vezes até querendo fazer mais um do que o outro. E ali fomos conhecendo, onde eu conheci o cigarro, conheci a bebida e conheci a maconha. Naquele tempo, a pessoa que usasse uma cocaína era muito raro, a pessoa tinha que ter uma classe mais acima, tinha que ter um pouco mais de dinheiro. Então a gente só fumava ali um baseado, bebia e era aquela vida de miséria, vivendo em becos e saindo e correndo e vivendo com medo e vivendo sempre, como se diz no mundo, assombrado, porque é uma vida, coisa maligna, uma coisa muito forte, que acompanhava desde aquela idade, pastor. Ficaram bastante tempo, muitos anos assim? Sim, fiquei muito tempo dentro da maconha e bebida e vivendo dessa maneira. Mas depois, pela minha infelicidade, em 94, quando chegou o crack em Lençóis, eu praticamente, dentro dos meus amigos, amigo entre aspas, dentre deles eu fui o primeiro a conhecer o crack, quando chegou em Lençóis. Foi muito depravante, eu já tinha idade de 16, 17 anos, onde eu conheci o crack, que o crack entrou na minha vida para devastar mesmo. E hoje eu estou com 32 anos. 32 anos, né? 32 anos e vivi 12 anos dentro do crack. 12 anos. E dentro desses 12 anos, dentro do crack, eu conheci muita coisa ruim, aprendi muito. Eu aprendi muito lá fora com o mundo, mas eu aprendi muita coisa ruim. É por isso que eu falo que hoje, que a facilidade de aprender as coisas boas é muito mais fácil, porque eu já aprendi muita coisa ruim. Então eu creio que eu aprendendo com Deus, eu creio que eu tenho que só progredir. E dentro desses 12 anos dentro do crack, eu presenciei muita coisa e vivi muita coisa. E como eram as suas noites nesse mundo? Eu vou ser sincero para o senhor, não era nem vida, não era vida, era uma coisa assim que eu saía, eu já sabia o que eu ia fazer. Quando eu não sabia o que eu ia fazer, eu colocava o pé na rua e falava assim, eu conversava claramente com o inimigo, tipo assim, só faltava ele aparecer para mim, mas eu falava com ele, eu falava assim, hoje eu quero que meu dia seja assim. Quantas das vezes eu colocava o pé para fora e meu dia era do jeito que eu falava, por causa que na Bíblia ele diz que a nossa boca, ela tem um poder muito grande para amaldiçoar, para abençoar. Então, através de palavras que a gente lança, é o que a gente vive. E esse inimigo te levava? Ele me levava. Às vezes eu ficava 3, 4 dias alongado, fumando crack. Fora. Teve no escuro, quebrada, e vivendo ali com pessoas que, às vezes, você nem sabe de onde vem, quem que era, e pessoas do seu lado, às vezes te olhando com maldade, querendo te fazer o mal, mas você ali envolvido, porque você estava sendo um cavalo do inimigo. Então, através desse conhecimento, através dessa vida, teve um dia que a minha própria família tomou uma decisão de me internar. Meu Deus. E eu aceitei, porque internar numa casa de recuperação. Uma casa de recuperação, eu aceitei, porque eu estava vendo que eu estava perdendo tudo, eu estava perdendo meu casamento, e estava vendo que o meu filho estava se distanciando de mim, por causa das coisas que eu estava fazendo. E ali eu estava cego, e eu aceitei. Tomei essa atitude de me internar e fui ali para Jaú, onde eu fiquei em Jaú ali. Quando eu cheguei naquele lugar, um hospital, eu fui internado na época que eu trabalhava
na usina. Você tinha emprego bom? Eu tinha emprego bom, eu trabalhava na usina, onde eu fui internado pela Unimed, fiquei tudo, tipo assim, o lugar que eu fiquei era, se eu chegasse pessoas de fora que eram internadas pelo SUS, olhar e falar assim, nossa, ali é a primeira classe, entendeu? Era um lugar até assim gostoso, se diz entre aspas. Mas quando eu entrei, já de cara, eu já dei de cara com a senhora. Eu vou abreviar bastante meu testemunho, mas eu vou contar uma parte boa do que Deus fez na minha vida. E quando eu cheguei dentro daquele hospital, eu dei de cara com a senhora já me pedindo cigarro, aquela gritaria. Ali dentro. Aquela gritaria dentro daquele hospital, um lugar, sabe, sombrio, um lugar pesado, pastor. E daí eu conheci pessoas ali dentro ali, conheci um rapaz, que o pai dele é advogado, a mãe dele juíza. Ele estava com os pulsos cortados, com o pescoço marcado, tinha chegado ali há 4 dias. Ele falou para mim, a gente conversando, ele era viciado em êxtase. Nossa. Estava também tomado. E depois entrei num quarto onde estava um senhor ali que já fazia 4 anos que estava dentro daquela clínica, internado, que a família abandonou e deixou ele ali. E daí eu peguei e saí do meu quarto, onde eu deixei minhas coisas, e fui pro salão onde as pessoas ali almoçavam, tal, tinha alimentação. Eu cheguei e tinha 2 mulheres sentadas numa maca assim, com a sonda no pescoço. E eu comecei a olhar aquilo, eu falei, Jesus, aonde eu tô? E todo esse tempo que eu passei dentro do crack, eu estava desviado. Eu estava parado dos caminhos de Jesus. Da obra de Deus. Sim. E desde aquela época, Deus fazendo muitas promessas em minha vida, mas eu, na rebeldia, eu joguei tudo pro alto e comecei a viver aquela vida depravante. E ali dentro daquele hospital, teve um dia que eu cheguei na outra ala, a outra ala que era separada, que era do SUS, da ala do SUS. Eu cheguei e perguntei para uns rapazes que estavam lá dentro, eu falei assim, viu, eu estava com dinheiro no bolso, eu falei, viu, aonde que tem uma biqueira aqui, mais próxima? Daí os caras lá dentro daquela ala falou assim, ó, você desce, você pula, você vai pular o muro. Eu falei, eu vou pular, dentro de Jaú. Tinha um muro, acho que tinha uns 3 metros o muro. Eu pulei aquele muro e fui dentro de Jaú. Dei de cara com um cara de moto. Eu perguntei pra ele falou, viu, mas você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Ele falou, monta aí. Eu montei naquela moto sem capacete, sem nada. Naquele lugar e foi atrás dos caras. Sim. Montei naquela moto e dentro de Jaú. Conhecer o cara. Sem conhecer nada. Olha a loucura. Não, a loucura que o camarada faz pela droga. E ali eu montei naquela moto, ele cortando farol dentro da cidade ali. E chegamos num lugar lá. Aí eu cheguei, conheci os camaradas, peguei ali a droga, montei na moto, ele me trouxe de volta. Pulei, no que eu pulei, eu vi aquela movimentação dentro da clínica. Ali eu comecei a olhar de longe, eu vi a minha ex-mulher, tal, meu ex-sogro, tudo lá. E pessoas que me ajudaram muito também. Eu vi todos eles lá e eu comecei a falar, nossa, o que eu estou fazendo, cara? Aí eu vi aquele povo, eu vi aquela multidão lá me procurando, eu pulei de volta e fiquei me escondido atrás de uma árvore. E ali eu comecei a ficar com medo, por causa que quem, tipo assim, desobedecesse as leis ali dentro ali, porque tem regras. Tem regras. Quem desobedecesse aquelas regras seria punido. E eu fiquei com medo, porque você poderia ir para outra ala. E naquela outra ala, que era os pessoal do SUS, há 1 semana atrás, um camarada tinha matado um outro com uma ferpa de pau. Ele pegou aquela ferpa, ele enfiou no pescoço de um próprio amigo dentro da clínica e matou. E ali eu fiquei com receio daquilo, né? Eu falei, eu não quero ir para lá. Daí descobriram tal, me deixaram, eu usei droga lá dentro daquele hospital mesmo. Usei droga lá. Conseguia entrar assim mesmo, não? Sim. Usei droga lá sem eles ver e tal. E daí no outro dia, a minha família falou, não, nós vamos levar você embora. Daí eu vim embora. Voltou para Lençóis. Voltei para casa. E nisso eu trabalhava na parte da tarde, das 3 às 11. E eu peguei e falei... A minha intenção era buscar a porcaria do crack de novo. Mas eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu não vou trabalhar hoje, eu vou pegar um atestado e não vou trabalhar hoje. Mas no que eu saí, eu deixei meu filho dormindo. Meu filho dormindo lá, na época meu filho tinha 6 anos, 6 a 5 anos, se eu não me engano. E eu peguei e montei na moto, no que eu virei a rua, um caminhão a 90 por hora, ele bateu na minha lateral direita.
E nessa pancada eu voei uns 3... Me atropelou. Nessa pancada, um dia depois que eu saí da clínica. Eu saí da clínica, era para mim ter passado 6 meses na clínica, ou 9 meses, que o tratamento é de 9 a 6 meses. Eu passei 15 dias só. Mas eu tenho comigo que não é clínica que liberta, que não é nada. Quem liberta é Jesus Cristo. Aleluia. Desde que você se dedica, abre o seu coração para Deus e confia nele e fala, não, Jesus, agora eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Aí sim Deus trabalha. Meu Deus, que palavra, hein? Então, ali eu peguei, naquela pancada, o caminhão a 90 por hora, eu fui uns 2, 3 metros para cima, meu capacete saiu da cabeça e tinha uma mulher sentada na calçada, eu caí de cabeça no colo dela, sem capacete. Bati a minha clavícula na quina na guia. Ali eu quebrei o fêmur, fiquei desacordado, comecei a sangrar, ouvido, boca, e a minha perna veio parar do lado assim. Virou, quebrei o maior osso do corpo, e ali eu fiquei 6 meses de cama. Aí eu comecei a pensar comigo, eu falei assim, o tempo que eu era para passar na clínica, eu estou passando de cama. Porque eu estou sendo rebelde. Quebrou o osso, colocou ferro? Eu tenho pratina. Tenho uma pratina com 7 parafusos. Fora os outros livramentos que Deus me deu. Mas esse é um dos mais fortes que eu conto assim, porque toda vez que eu ando, eu sinto uma dor. Então Deus me faz lembrar que Deus é Deus na minha vida. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem cuidado de mim até hoje. Deus tem guardado. E eu não tenho nem palavras para agradecer. É por isso que a todo momento o que eu mais peço para Deus, que eu não peço nada, tipo assim, a não ser força para mim ficar em pé. De pé. Eu quero ficar em pé. Hoje está firme no caminho. Graças a Deus, estou caminhando sim, e Deus tem me dado graça, Deus tem segurado na minha mão. Glória a Deus. E eu estava hoje em casa, falando com Deus, e Deus desceu uma mensagem ao meu coração, que eu tenho certeza que quando Deus faz, Ele quer nos usar, Ele quer trabalhar, Ele quer pegar nós para fazer a diferença. Para fazer a diferença. E eu até escrevi para mim não esquecer, porque foi momentâneo, assim, eu peguei a caneta e comecei a ler. E essa mensagem que Deus desceu no meu coração é dessa maneira: enquanto você for vítima dos seus sentimentos, você será escravo de si próprio. Deus desceu essa palavra no meu coração. E eu falei, Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Fala mais uma vez diante do ar, nas câmeras. Eu escrevi... Aquele que está ouvindo, a família de alguém que precisa ser liberto. Foi de repente, assim, eu estava dentro de casa, eu peguei a caneta e peguei um pedaço de papel, e Deus desceu no meu coração e deu vontade de escrever. Eu falei, vou escrever, Jesus. E é uma mensagem. Enquanto você for vítima dos seus sentimentos, você será escravo de si próprio. Era assim que eu vivia, pastor. Dessa maneira. Por causa que o crack em si, a droga, a dependência química, ela faz você ser escravo de alguma coisa. Então, quando você foca em alguma coisa, que você quer aquilo, e aquilo não acontece, você sofre uma desilusão. Então, a desilusão na vida de um dependente químico, ela te leva para o fundo. Então, eu comecei a aprender, através disso, que os meus sentimentos, meus próprios sentimentos, poderiam me causar mal. Então, hoje eu estou aprendendo ainda com Deus e quero aprender muito mais. Amém? Hoje, então, você recebe o próprio jugo de Jesus em sua vida, né? Sim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Qual é o recado que você dá para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui na TV LP? Eu tenho um recado, mas não é só da minha parte, é da parte de Deus. Amém. É aqui em Joel 3, 10, aqui diz que quando Jesus queria restaurar, Jesus estava restaurando ali Israel, e Deus trouxe uma palavra para aquele povo, que é uma palavra muito forte, muito grande, mas eu quero ler um versículo só, porque através desse versículo foi aonde Deus disse para aquele povo que através das ferramentas deles, eles poderiam fazer ferramentas de guerra. Uma ferramenta de trabalho se tornou em ferramenta de guerra. E esse versículo é Joel 3, 10, que diz assim: forjai espadas das vossas enxadas,
e lanças das vossas foices. Digo ao fraco, eu sou forte. Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda, pastor, que tocou muito no meu coração hoje. E através dessa palavra eu creio que Deus pode fazer muitas coisas. Porque Deus estava falando para o povo de Israel, para eles forjarem espadas das suas próprias enxadas. Então eu tenho comigo que às vezes você tem tempo para tudo, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para fazer, você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E quando Deus quer usar as nossas próprias ferramentas, que é o nosso carro, que é a nossa força, que é algo que a gente tem para fazer algo para Deus, que é guerrear, porque a nossa guerra não é contra a carne. E lá em Israel eles lutam contra a carne. A nação israelita está passando por esse caos tão difícil, né? Assim? Sim. Então Deus falou que não é para lutar nem contra a carne e nem contra o sangue de ninguém. Então, nessas orações nós estamos assim fazendo. Jesus disse: orai por Jerusalém, para que haja paz naquele lugar. Sim. Para que a guerra cesse, né? Aqueles bombardeios venham parar naquele país onde é determinado uma grande nação de bênçãos de Deus naquele lugar. E todos aqueles que crê no nome do Senhor Jesus, esse será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todas as nações. A Bíblia diz que será pregado em testemunha de todas as nações, que é o nome do Senhor. Aí virá o fim de todas as coisas. Mas enquanto não acontece, nós temos que anunciar e testificar, testemunhar esse milagre que você está fazendo, falando da grandeza do libertamento que Jesus fez na tua vida. Amém? Amém. Isso aí é só o mínimo que Deus fez, mas eu creio que Deus vai nos dar mais oportunidade ainda de estar contando, porque grandes coisas Deus tem feito por mim, pastor. E se eu chamar você de novo aqui na TVLP, você vem? Com certeza. Falar, dar um recado para alguém que está aí. Talvez tenha alguma pessoa que é dependente de química, está te ouvindo, sim, precisando de uma palavra de libertação, né? Passe para ele. Nós temos 3 minutos aí para nós orar. Amém. Em favor dessas vidas e dar o encerramento desse trabalho maravilhoso. Amém. O que eu tenho para falar só, para você que está me ouvindo, se você está vivendo não, se você está nessa vida perdido e sem esperança, aleluia, o que eu tenho para falar para você, que a única saída é Jesus Cristo. É que nem eu acabei de falar. Hoje o que eu mais peço para Deus é para me dar força. Hoje eu vou contar algo agora, o que está acontecendo na minha vida. Hoje eu estou vivendo, tipo assim, fazendo bico, correndo atrás ali, fazendo aqui. Eu já tive vários empregos bom mesmo. Tenho profissão, mas perdi tudo através do crack. Mas hoje o que eu estou vivendo na minha vida é o propósito de Deus. Estou vivendo, não me falta nada, estou feliz, tenho paz, ando com a minha cabeça erguida, porque um dia eu falei: Jesus, eu quero que o Senhor me ajude. E Deus teve a capacidade de falar: não, vem cá, eu vou te ajudar então, mas você tem que caminhar comigo. Você tem que caminhar comigo, porque eu quero fazer grandes coisas na sua vida, e assim Deus tem feito, pastor. Aleluia. Então eu passo essa mensagem para você. Você pediu para Jesus estar com você. Isso. Deus tem caminhado, Deus tem guardado. O que eu mais faço hoje é, se tem oração, eu estou na oração. Se tem culto, eu estou no culto. Se não tem culto na minha igreja, eu estou no culto na outra igreja. Então eu estou sempre procurando, buscando. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, pastor. Então tá bom. Amém? Vamos fazer uma oração, né, Antônio? Aproveitar esses minutinhos que falta para a glória de Deus. E eu vou pedir para você fazer oração para todas as pessoas que necessitam, você que está aí nos assistindo, acredita nesse testemunho, nessa libertação que Jesus Cristo, Ele garante a vitória. Então põe aí a sua fé em prática. Põe a sua fé em prática. Você tem alguma pessoa da sua família que está com esse dependente químico, ou está preso, ou depressão, ou em alguma enfermidade, no nome do Senhor Jesus, não faz essa oração junto com o irmão Antônio, e eu creio que Deus vai visitar a sua família agora, a sua casa agora. Teu choro pode durar ainda essa noite, mas amanhã virá uma grande alegria. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém, irmão Antônio? Amém. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite estar aqui, Senhor Jesus. Porque outrora, meu Deus, eu sei que o Senhor, meu Deus, nos guardou, nos libertou, nos transformou, Jesus. Meu Pai, por isso, meu Pai, eu te agradeço.
Jesus, eu também oro, Senhor Jesus, em favor, meu Deus, das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Pessoas necessitadas, pessoas que estão com o coração, Jesus, meu Pai, triste, o coração angustiado, Senhor Jesus. Às vezes não sabe, meu Deus, mais o que fazer. Mas o Senhor é aquele, Jesus, que entra, meu Pai, aonde está o coração triste. O Senhor é aquele que entra, Jesus, aonde, Senhor Jesus, meu Deus, aonde não há mais esperança. Porque muitos, Senhor Jesus, olhavam para mim, meu Pai, e não me davam nada. Meu Pai, muitos olhavam para mim, Senhor Jesus, até me falaram, Senhor Jesus, que iam me ver na sarjeta. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, foi lá e me resgatou. O Senhor, meu Deus, com tua graça, foi lá e me libertou, Senhor Jesus. Mas eu sei, meu Pai, que a força tem que vir de nós mesmos. Pois então, Jesus, eu quero que o Senhor dê força, meu Pai, a essa pessoa, Jesus, que está prostrada, a essa pessoa, Jesus, que está, meu Pai, jogada, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor vá agora, Senhor, e resgate, meu Pai, e levante essa pessoa, Jesus, para que um dia, Jesus, ele possa estar contando que só o Senhor é Deus. Meu Deus, faça a obra, Senhor Jesus. Assim como o Senhor fez, meu Pai, na minha vida, assim como o Senhor já fez em muitas vidas, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer algo maravilhoso, Senhor, para com essas vidas. Pois então, Jesus, alcança, tira a tristeza, tira a angústia, tira a preocupação, meu Pai, dessas vidas que estão nos assistindo, e dessa mãe, Jesus, que está preocupada, Senhor Jesus, com o teu filho. Eu quero que o Senhor vá agora de encontro a essa mãe, Jesus, e resgata, meu Deus, essa vida. Aleluia. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O nosso Deus é o de ontem, é o de hoje, e a Bíblia diz que Ele será eternamente. Então acredita que para Deus nada é impossível. Já quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, com a paz do Senhor Jesus. E acredita que essa noite Deus fez um milagre. A paz do Senhor. Antônio? A paz do Senhor, pastor. Eu agradeço também e que Deus abençoe a todos. Amém? Louvado seja Deus. Até terça-feira que vem.